Uma boa noite a todos. Quero agradecer aqui de antemão o louvor. Eu estava ali cantando, me preparando para subir aqui e transmitir a mensagem e já pude sentir a presença do Espírito Santo tocando o meu coração, preparando o meu coração e o seu coração para a mensagem de Deus. Boa noite a você que está em casa, que não pôde, por N motivos, estar aqui presencialmente. Sinta-se abraçado por Jesus. Queridos, antes de entrarmos aqui nessa série maravilhosa que estamos trilhando nesses últimos domingos, eu gostaria de dar um pequeno recado, tá bom? Eu não sei se você teve o privilégio de estar aqui presencialmente neste sábado. Nós estamos distribuindo os livros missionários deste ano. Se você que está aqui presencial, se você se faz presente aqui agora e não levou os teus 10 livros, ao final, me procure o Djalma para pegar os seus 10 livros e distribuir para os amigos, parentes, para quem você desejar, para quem Deus tocar no seu coração, para que você entregue esses livros. E você que está em casa, que não pode, porventura, vir à igreja, você pode estar passando durante a semana e coletando esses livros com a Fernanda. Ok? Então se programe, venha no horário comercial e colete estes livros. Queridos, eu estou muito feliz pelo privilégio, por mais este privilégio que Deus me concedeu, de estar aqui apenas como um mero instrumento para compartilhar, para passar a mensagem de Deus para você e para mim. E você que vem acompanhando esses últimos domingos, os domingos especiais, nós estamos trilhando aí esta série chamada Um Antídoto contra a Velha Vida Sem Cristo. Olha só que maravilha. Eu tenho certeza que você que tem acompanhado, você que está aqui presente, você que está aí em casa, tem acompanhado os últimos domingos, eu não tenho dúvidas de que você tem sido agraciado, abençoado ricamente pelas mensagens, pelas verdades bíblicas que nós temos compartilhado aqui com cada um de vocês. E hoje nós vamos compartilhar esta nova mensagem, trilhando aí esta série. E tem como título, como eu já disse, Antídoto contra a Velha Vida Sem Cristo. Você que está com sua Bíblia física ou com o celular, abra, por gentileza, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e nós leremos a partir do verso 18. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. E a minha versão diz assim, está lá na tela também. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mais uma vez, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é digno de nossa adoração. É digno, Senhor, de nós prostarmos a nossa fonte. Pai querido, agora neste momento, mais uma vez, pedimos que Teu Santo Espírito fale através da Sua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Use, Senhor, esse instrumento falho que o Senhor escolheu para passar a Sua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu gosto muito desses versos, muito mesmo, porque aqui apresenta para cada um de nós que Cristo, Ele não
planejou, Ele não criou o plano B quando o pecado entrou neste mundo. Muito antes da fundação do mundo, já existia o grande plano da redenção. E quando eu leio estes versos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, o meu coração enche de alegria, porque eu consigo ver o amor de Cristo, agora falando por mim, sabe? Por minha pessoa, que sou falho, que sou completamente dependente da misericórdia e da graça de Cristo para viver. Cristo já tinha um plano B muito antes da fundação do mundo, sabe por quê? Simples, porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele ama a raça humana. E Deus então envia seu Filho amado Jesus, demonstrando o seu amor infinito, o seu amor incondicional por cada um de nós. E Ele nos faz então um convite que eu e você temos o privilégio de aceitar e passar por essa experiência tremenda de vida. Um convite ao batismo. Um convite onde você e eu podemos selar diante dos nossos amigos, da nossa família, diante do universo, de Deus e das testemunhas dos anjos, que nós escolhemos traçar uma nova vida ao lado de Jesus através agora do batismo, das águas batismais. E todos aqueles que desejam aceitar este amor, Cristo faz esse convite tão especial. Eu não sei se você já teve o privilégio de ser batizado. Eu vou perguntar para você aqui, se você quiser levantar sua mão, você levanta. Se você não quiser, fica tranquilo. Quem aqui já teve o privilégio de ser batizado? Levanta a mão. Olha só, a maioria. Não foi uma bênção, não foi uma experiência maravilhosa? Foi ou não foi? Pode falar. Eu fui batizado quando eu tinha 11 anos de idade. E foi assim uma experiência de 11 para 12, na verdade. Foi uma experiência única na minha vida. Eu nunca esqueço aquele dia. O meu pai deu estudo bíblico para mim. E só esse pedaço da minha experiência, na minha caminhada cristã, já valeu a pena. Meu pai, tive o privilégio de estudar a Bíblia com o meu pai. E ao final do estudo, mesmo jovem, ali na pré-adolescência, eu aceitei a selar essa nova caminhada ao lado de Cristo através das águas batismais. E este é o convite de Cristo. E você sabe, nós temos várias versões de batismos por aí, que as igrejas adotaram ao longo dos anos. Eu gostaria de destacar aqui com vocês rapidamente pelo menos 4. 3 estão ali na tela e um eu vou adicionar agora. O primeiro é o batismo por aspersão. Você já deve ter ouvido falar nesse batismo que é praticado por algumas igrejas. A pessoa responsável ali pelo batismo, ele coleta um pouquinho de água e joga na pessoa, sobre a cabeça, geralmente da criança, do nenenzinho, um batismo por aspersão. O segundo tipo de batismo que eu gostaria de destacar aqui com você, talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você até já ouviu falar, é o batismo pelos mortos. Isso mesmo, você ouviu certinho, batismo pelos mortos. E tem um grupo de pessoas que ainda hoje, nos nossos dias, acreditam nesse tipo de batismo. Batismo pelos mortos. Um terceiro é o batismo por efusão, que não está ali na tela. Você já deve ter ouvido falar também. Ali o reverendo, a pessoa responsável, coleta um pouquinho de água e aí joga sobre a cabeça do neném, da criança. Então ela é batizada. Mas em Mateus, ali no capítulo 3, verso 16 em diante, ou verso 13 em diante, relata o batismo de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai ler esses versos. Vamos relembrar juntos, na palavra de Deus, desse episódio maravilhoso que Jesus passou para deixar de exemplo para você e para mim. E ali nós encontramos o batismo que a Bíblia nos apresenta.
Será? E aí vem as perguntas, né? Eu afirmo e faço uma interrogação. Será? Será que Deus aceita todos esses batismos que eu citei aqui, que estão ali na tela? Entre outros também, que são praticados por aí? Será que a palavra de Deus está em conformidade com essas práticas batismais? O objetivo dessa mensagem é responder estas questões e desvendar outras inquietações que você, porventura, possa estar passando, possa estar ali alimentando na sua mente, no seu coração. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 22. Lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico, capítulo 22, nós vamos ler juntos ali o versículo 4 em diante. Levítico 22, 4 em diante. Versículo 4 em diante diz assim: Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda, por causa de um morto ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Verso 5. Ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. Verso 6. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Para a gente entender melhor um pouquinho acerca deste tema tão importante para a nossa caminhada espiritual, que é o batismo, nós acabamos de ler esses versículos de Levítico, nós começamos a desvendar este tema no Antigo Testamento. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no Novo Testamento. E lá nós encontramos o batismo que era praticado no Antigo Testamento, não um batismo semelhante ou igual ao do Novo Testamento. A palavra batismo no hebraico é tevilá, está ali na tela. E era essa purificação, é esse banho purificador que essas pessoas tinham que passar quando entravam em contato com alguma coisa imunda, de acordo com Levítico 22, 4 a 6. Mas eu trouxe aqui outros trechos, outros episódios também do Antigo Testamento. Eu não vou ler, vou apenas citar, para a gente ganhar tempo. Depois, se você quiser o esboço dessa mensagem, eu posso passar para você todos os versículos, tá ok? Tem uma outra citação de Levítico 16, versículo 3 e 4, não precisa abrir se você não quiser, onde acontece ali o dia da expiação, o conhecido Yom Kippur, onde o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre, mais especificamente ali no santuário, no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, e ele então fazia ali todo o ritual que lhe era devido. Antes de adentrar o santuário terrestre, ele passava pelo tevilá, que significa imersão, que significa emergir, batismo. Um outro episódio, veja, Levítico 15, verso 19 a 27. Naquele tempo, quando os judeus tinham contato com alguma mulher que estava no período menstrual, eles deveriam também passar pela tevilá. Eles deveriam passar pelo ritual do banho purificador. Outra passagem, Números 8, versículo 15. Nós encontramos a consagração dos levitas para o ofício. Sabe que os levitas foram separados, uma tribo inteira, para o serviço ao Senhor. Então eles tinham que passar pela tevilá também, por esse banho purificador, para lidar com as coisas sagradas de Deus. Um outro episódio, Levíticos 8,
versos 6 e 7, nós temos a consagração dos sacerdotes no dia do ofício. Os sacerdotes passavam também, bem como os sumos sacerdotes, passavam por esse banho purificador, por esse ritual. Um outro episódio, 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Nós vemos ali Naamã passando por este processo purificador também pela Tevilá. Por este banho, por esse batismo que purificava as pessoas. Olha só, esse batismo do Antigo Testamento apontava para o batismo que seria realizado há 3.000 anos desses episódios aqui que nós acabamos de mencionar. E aí nós chegamos ao episódio de João Batista, o primo de Jesus. Olha só, o interessante, eu estava pesquisando ali os comentários, os textos bíblicos para fazer essa mensagem, e eu me deparei com um comentário bíblico em específico, que é do Mário Veloso. E ele relembra a gente que Jesus não teve contato com o seu primo até o ponto em que ele começa seu ministério. Então, quando João Batista se torna bem conhecido por conta da Tevilá, do Techuvá, que o Techuvá significa retornar às práticas judaicas, ou arrependimento. Quando João Batista, o primo de Jesus, se torna famoso pela prática da Tevilá, do Techuvá, então Jesus sabe que é a hora de ele começar seu ministério. Ele precisa fazer duas coisas antes de começar a pregar o Evangelho do Reino de Deus, antes de começar a inaugurar o Reino de Deus aqui na terra. Primeiro, ser batizado, e segundo, passar pelo deserto da tentação. E o interessante é que o historiador conhecido Flávio Josefo, na sua obra A História dos Hebreus, ele comenta que, a respeito de João Batista, ele comenta que ele foi preso justamente porque ele ficou tão conhecido, que o rei Herodes ficou com um pé atrás com ele. Então ele mandou prender João Batista, de acordo com Flávio Josefo. João Batista praticava esse batismo de arrependimento. E um belo dia, depois de Jesus ter ouvido que seu primo estava bem conhecido por todo o território nacional e por todos os lugares, ele então traça uma jornada de mais ou menos 100 quilômetros, 106 quilômetros para ser preciso, da região da Galileia, onde Jesus morava, ao Jordão, a região ali onde seu primo ficava. E quando ele chega às margens do Rio Jordão, nós nos deparamos no episódio em que encontramos em 1 João, capítulo 1, versículo 29, em que João Batista, quando avista seu primo João caminhando às margens do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse episódio aqui é muito interessante, é muito lindo, eu gostaria de relembrar junto com você, na Bíblia. Então, por gentileza, abra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13 em diante. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. E a minha versão diz assim: por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17 e último. E eis uma voz dos céus que dizia:
este é o meu filho amado em que me comprazo. Olha só que episódio magnífico. E aí vem a pergunta, que todos nós talvez já fizemos em algum momento da nossa caminhada cristã. Por que Jesus se batizou? Por que ele aceitou ser batizado pelo seu primo João Batista? Eu fico imaginando a reação de João Batista. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele estava abrindo o caminho para o Messias. E quando ele avista o Messias, ele o reconhece. Seu primo se aproxima, e acontece o que nós acabamos de ler. Ele fala: Jesus, primo, e agora eu estou usando a minha imaginação fértil. É assim, primo, você que tem que me batizar. Talvez ele chamou de Senhor. Senhor, meu primo, o Senhor que tem que me batizar. Eu que preciso ser batizado por ti. E você está pedindo que eu lhe batize? Como assim? E Jesus não dá muita conversa para João. Ele só responde direto: me convém, porque eu preciso cumprir a justiça. Eu preciso cumprir. Eu preciso dar o exemplo para você, para toda a raça humana. E foi por isso que Jesus se batizou, foi por isso que ele insistiu com João Batista, para dar o exemplo para você e para mim. Mas pastor, então, se eu já sou batizado, ou se eu me decidir batizar, após o batismo eu estou tranquilo então? Essa é a reta final da caminhada cristã, é isso? Não, querido. A palavra de Deus nos diz que o batismo não é a reta final da nossa caminhada com Cristo, é apenas o início. É um marco de uma nova vida em Jesus Cristo. O batismo não é o fim da jornada cristã, e sim o início de um relacionamento genuíno com Cristo. E nós encontramos várias simbologias acerca do batismo. Uma delas nós encontramos no Evangelho de João, discípulo amado de Jesus, ali na sua conversa, no episódio com Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, se você quer herdar o reino de Deus, o reino dos céus, você vai ter que nascer de novo, meu querido. E você conhece a história, e ele começa a se questionar: por que nascer de novo? Como assim? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Já sou um ancião, sou um doutor da lei. E Jesus então explica para ele. Eu gosto muito desse exemplo que Jesus usa para descrever o processo dessa transformação que acontece quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. E nós publicamente, nesse ritual do batismo, nós selamos ali um dia em que nós nascemos de novo. E Jesus explica para Nicodemos assim: olha, assim como nós não conseguimos perceber de onde o vento vem e para onde o vento vai, assim é o Espírito, meu querido. Em outras palavras, fique tranquilo com o processo. O que importa para você e para toda a raça humana é o resultado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser batizado. E a palavra de Deus é clara com relação a isso, não é verdade? Você e eu precisamos ser batizados para um dia encontrarmos com Jesus nas nuvens dos céus. E o batismo é a prova daquilo que você já vem vivenciando, é a prova do relacionamento que você já vem tendo com Jesus. Você não acorda de manhã assim, 6 horas da manhã, e vem um pensamento na cabeça: eu quero me batizar hoje. Sem ter tido um relacionamento, sem ter trilhado uma caminhada ao lado de Cristo e com Cristo. O batismo é a prova que Jesus já está transformando a sua e a minha vida em vários aspectos. O batismo é só um ritual cerimonial,
público para você declarar perante os céus, perante os anjos, perante Deus, que você não é mais das trevas e que dali em diante você pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus. Veja o que o Alberto Tim, um grande teólogo da nossa igreja, diz a respeito do batismo. Ele diz o seguinte: mas é importante notar que mesmo os textos que falam do batismo em nome de Jesus Cristo estão impregnados pelo conceito da Trindade. Analisando-se o conteúdo destes textos, percebe-se, em primeiro lugar, que aqueles que foram então batizados em nome de Jesus Cristo eram pessoas que já criam previamente em Deus o Pai. Além disso, em todas essas ocasiões, o batismo em nome de Jesus foi acompanhado pelo recebimento prévio, simultâneo ou posterior do dom do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido alguém dizer: mas tem o batismo de Jesus Cristo. Mas tem o batismo em nome da pessoa X. Mas o batismo bíblico é feito em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas passagens que o teólogo Tim menciona estão em Atos, capítulo 2, versículo 38, onde Pedro associa a purificação do pecado à aceitação do Messias. Também quando nós vamos a Atos, capítulo 8, ali na história bem conhecida de Eunuco com Felipe, Felipe batiza em nome de Jesus, mas Pedro e João foram enviados e oraram pelo Espírito Santo. Em Romanos 6, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo menciona que o batismo é morrer para o passado e andar em Cristo, em novidade de vida. Isso que é batismo, é morrer para o passado, morrer para a antiga vida e andar em novidade de vida, andar em Cristo Jesus. Agora, pastor, como você me explica a questão do batismo infantil, então? A gente está indo para uma linha de raciocínio em que eu estou entendendo que o senhor está querendo dizer que o batismo bíblico é aquele que aconteceu com Jesus, é isso mesmo. E o batismo infantil, aonde entra esta prática feita por algumas igrejas, ou ainda realizada nos dias de hoje por algumas igrejas? Bom, nós sabemos que essas práticas não são bíblicas. E aí, nós chegamos a este trecho que vai aparecer agora na tela, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 396, que diz o seguinte, olha só, leia comigo: as crianças de 8, 10 ou 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Ok, pastor. E esses batismos aí, por aí, das crianças, dos bebês? Abra a sua palavra em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Fácil, né? 16 do Evangelho de Marcos. A minha versão diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu pergunto para você, um bebezinho com apenas alguns dias de vida tem a capacidade de crer em alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Um bebezinho com apenas alguns anos de vida tem a capacidade de discernir aquilo que é ruim, daquilo que não é, daquilo que é bom? Não tem. E a resposta é simples:
O batismo infantil não é bíblico. Ele não é bíblico. E então nós chegamos a esta passagem, a este voto, melhor dizendo, da nossa igreja. Olha só que interessante. Que os juvenis cujos pais não forem adventistas passam a ser batizados após receber a devida instrução, normalmente a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos. Eu fui batizado quando eu tinha 11 para 12. Depende da criança. Depende do entendimento da criança. Hoje em dia, as crianças com 10, 9 anos já têm um entendimento que no passado nós não tínhamos. Vai do pai, vai da mãe avaliar a questão. Mas a recomendação aqui do voto da igreja a partir de 13, nessa faixa etária. E Jesus, nós acabamos de ler, ele foi batizado por imersão. E quando nós analisamos a palavra batismo, fica claro para a gente que o batismo bíblico é por imersão, não é por aspersão, não é por efusão, é por imersão. A palavra batismo no grego é baptizo, que significa emergir, significa mergulhar. E no trecho que nós acabamos de ler, cita que Jesus saiu do Rio Jordão. Não foi assim que citou? Em outras palavras, parafraseando, ele saiu do Rio Jordão. Ou seja, se ele saiu do Rio Jordão, em algum momento ele entrou no Rio Jordão. Eu pergunto para você, por que ele entraria num rio para ser batizado por aspersão ou por efusão? Não tem lógica. Em nenhum momento a Bíblia defende essas práticas batismais ainda praticadas nos nossos dias. E essa é uma verdade bíblica que eu estou apresentando aqui para você e para mim. Ou seja, o batismo bíblico, ele é por imersão e ponto. Deus não aceita nenhum outro tipo de batismo. Ah, mas pastor, eu fui batizado quando eu era criança e aconteceu assim, os meus pais me levaram, eu não pude escolher. O que eu posso fazer agora? Bom, se você agora sabe que esse batismo que foi realizado com você, quando você era criança, não é válido perante Deus, você deve então passar pelas águas batismais, assim como diz a palavra de Deus. E Paulo compara o batismo com um sepultamento. Interessante essa analogia que Paulo faz, né? Explica de uma maneira bem ampla o que é o batismo. Nós morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo infantil, por aspersão, é uma prática baseada na tradição apostólica e não apoiada pela Bíblia. Mas pastor, eu volto a dizer, eu tenho que me rebatizar então, é isso? Se eu não pratiquei esse batismo que o Senhor está mostrando que é o batismo verdadeiro? É isso mesmo, meu querido. Agora que você já sabe, porventura você está aqui, ou você está me ouvindo, você vai ter que praticar a verdade bíblica com relação ao batismo, a este passo importantíssimo na nossa caminhada cristã. Rebatismo na Bíblia. Antes da gente entrar neste assunto e mencionar alguns textos aqui, nós estamos caminhando para o final já, eu queria mencionar uma ilustração. Imagine que um casal de namorados, certo? Após namorarem ali 1, 2 anos, que é o recomendado, né? Porque se estender demais fica perigoso. Então, eles namoram ali, um namoro bíblico, um namoro puro, e um belo dia eles marcam a data do casamento. E eu pergunto para vocês, qual é o passo principal para a lei do nosso país aceitar o casamento deste casal, ou que para esse casamento seja legítimo? Qual é o passo? O que eles devem fazer? Aonde eles devem ir? No cartório.
Exatamente. Então eles vão ao cartório, eles se casam, eles levam ali as testemunhas. Talvez você já é casado, você já participou de um casamento, testemunha de cartório. Saem felizes da vida, o tempo passa, as desavenças acontecem e eles decidem se separar. E o que eles devem fazer para realizar esta ação judicial? Onde eles devem retornar? No cartório. Exatamente. O tempo passa, eles ainda se gostam. Passa 1 ano, 2 anos, não tiveram nenhuma outra relação nesse tempo, eles decidem reatar esse relacionamento. Aonde eles têm que retornar? Exatamente, no cartório. E aí nós chegamos num versículo-chave, Mateus 18:18, por favor, abra a sua Bíblia, Mateus 18:18, que diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, que verdade bíblica, que autoridade que Deus dá para o seu povo. Aquilo que será ligado aqui na terra, ou seja, na igreja, será ligada no céu. Aquilo que será desligado aqui na igreja, será desligada no céu também. Ou seja, a palavra de Deus apresenta de que a igreja tem ordem, onde a pessoa, quando se batiza, tem seu nome ligado na igreja, aqui na terra, mas também no céu. E se porventura essa pessoa vier a se afastar dos princípios da palavra de Deus, publicamente abandonar os caminhos do Senhor, seu nome é desligado. E para que haja a ligação novamente, é necessário passar novamente pelo batismo, pelas águas batismais. E eu quero demonstrar para você, em Atos, no capítulo 19, que a palavra de Deus apoia essa verdade bíblica do rebatismo. Talvez você ainda não esteja certo com relação a essa verdade bíblica. Veja, Atos 19, versículo 1 em diante. Diz assim: aconteceu que, estando o apóstolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha só que interessante, e este é o caso dos evangélicos, que porventura se deparam com as verdades bíblicas depois de um tempo, mas eles já passaram pelo batismo. Então, biblicamente, essas pessoas podem sim serem rebatizadas. Pastor, mas eu sou adventista e tal, o senhor sabe? O senhor é jovem, o senhor já foi um pouquinho mais jovem no passado, o senhor sabe que é difícil, né? É, eu sei muito bem. E aí o seu caso, meu querido, entra na ilustração que eu dei e a explicação que eu acabei de mencionar aqui. Se você se desviou dos princípios da palavra de Deus publicamente, você deve passar pelo rebatismo. E não sou eu que estou falando aqui, é a palavra de Deus, aquilo que é ligado aqui na igreja, através do batismo é ligado no céu.
Eu não sei se esse é o seu caso, talvez você que esteja nos assistindo nesta noite, esteja lhe perguntando, será que eu devo me rebatizar? Ou será mesmo que aquilo que o pastor está apresentando é uma verdade bíblica? Eu desafio você a pegar a sua Bíblia e conferir tudo aquilo que nós estamos estudando nesta noite. Nós devemos fazer, queridos, como os bereanos. Não é porque eu sou pastor que eu falo e vocês aceitam. Estudem a palavra de Deus. Conheçam a Jesus. Por si só, Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de vocês. E o contexto dos rebatismos eram esse. E tem vários episódios que eu poderia estar mencionando aqui, mas o tempo não vai permitir. E caminhando agora para a parte final. Batismo pelos mortos, pastor, é um mito ou uma verdade? Se você não ouviu falar disso, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, isso mesmo, acho que eu tenho que trocar meu óculos aqui, que tá? Capítulo 15, e o verso 29, diz assim: doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Quando nós lemos todo o capítulo 15, e se você quiser ler depois em casa com calma, fique à vontade, nós percebemos e entendemos o contexto aqui, que Paulo está abordando. Essas pessoas, este grupo de pessoas, não acreditavam na ressurreição, mas eles defendiam que se uma pessoa morreu e não foi batizada, ele que ainda estava vivo, poderia ser batizada por um ente querido que havia sido morto. Olha só que ideia, completamente fora da Bíblia, completamente antibíblica. Hoje nós temos um grupo de pessoas que ainda defendem essa ideia, o batismo pelos mortos. E a gente sabe que, de nenhuma maneira, esta doutrina é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque cada um de nós daremos conta dos nossos atos, das nossas ações a Deus. Mas pastor, e como que eu tenho que fazer para ser batizado? Quais são as condições do batismo? Bom, primeiro de tudo, você tem que crer de todo o seu coração e que Jesus é o Salvador da sua vida. Jesus é quem salva, queridos. Somente a pessoa de Jesus tem o poder para limpar os seus pecados e os meus pecados. Creia no episódio ali do eunuco com Felipe. O eunuco fala, ele transmite, né, esse sentimento do coração dele: eu creio em Jesus. Um segundo ponto, o arrependimento. Atos 2, versículo 38. Nós temos que nos arrepender, queridos. E arrependimento significa você mudar de direção. Significa você começar uma nova caminhada ao lado de Jesus. Você lembra da história fugiu o nome agora, de Zaqueu, lembrei. Da história de Zaqueu, bem conhecida, né? Ele se arrepende, Jesus vai à casa dele e ele entrega o coração dele a Jesus. E a palavra de Deus diz que ele se arrepende de verdade. Como que a gente pode provar isso? O que ele faz? Ele roubava, não roubava? E o texto bíblico diz que ele devolve aquilo que ele roubava. E mais, ele pega toda a fortuna que ele tinha, que a Bíblia enfatiza que ele era muito rico, e dá metade aos pobres, ou seja, ele roubava. Quando ele tem um contato genuíno com Cristo, o arrependimento acontece na vida dele. Metanoia no grego. E ele, de roubar, passa a doar, a abençoar,
as pessoas que ele prejudicava. E um outro passo é ser um discípulo de Cristo. Na grande comissão, Mateus 28, versículo 19, deixa isso bem claro para a gente. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, sim, é uma exigência divina, celestial. Se você ainda não foi batizado, comece a cogitar esta grande experiência do batismo em sua vida. E concluindo, a Bíblia não aprova e nem apresenta o batismo de crianças recém-nascidas. Nós vimos isso na palavra de Deus. Não encontramos nenhuma evidência de que podemos nos batizar ou nos arrepender em favor de alguém que já faleceu. Se batizar em favor dos mortos é um absurdo. A Bíblia não ensina isso. E hoje, queridos, concluindo a mensagem de Deus para você e para mim nessa noite. Hoje, Jesus está dizendo para você e para mim: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Não permita que nada nem ninguém impeça que você tome essa decisão importantíssima ao lado do Rei do Universo, que não hesitou em nenhum momento desistir por você. Mesmo você ainda sendo pecador, Jesus, Ele insistiu. E se precisasse, querido, ter morrido somente por você ou somente por mim, Ele teria feito. Esteja certo de que se você for fiel até o fim, você será salvo. Eu queria orar com você para encerrar essa mensagem nessa noite, mas antes de orar com você, antes de finalizarmos esta mensagem com chave de ouro, conversando com o Rei do Universo, conversando com o nosso Deus Todo-Criador e assinando essa oração no nome daquele que escolheu ser humilhado por você e por mim, eu gostaria de estender este apelo por parte de Deus, não é por minha parte não. E o apelo é este: se você ainda não foi batizado, e depois deste estudo da palavra de Deus, você sentiu esse desejo, um desejo surgiu no seu coração, na sua mente, não hesite, marque seu batismo, procure conhecer esse Jesus maravilhoso se você ainda não conhece, comece a caminhar com Ele, e cele essa nova trajetória ao lado de Jesus através do batismo. Se porventura você já foi batizado e aconteceu algo na sua vida, todos nós estamos sujeitos a cairmos, nós somos pecadores, gente. E você necessita do rebatismo. O que você está esperando, querido? Aceite esse chamado de Jesus para a sua vida. Ele tem um plano todo especial para a sua vida e talvez essa questão esteja impedindo que você se torne um instrumento ainda mais poderoso nas mãos do Senhor. Se vocês que estão aqui presencialmente, aqui na igreja de Deus, aceitam essa doutrina, eu vou pedir para você levantar a mão. E aqui vai um amém, amém e amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado porque na sua palavra, Senhor, nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Nós encontramos a Ti, Jesus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós de conhecermos a Ti, Jesus, de uma maneira profunda. Obrigado, Senhor. E Pai,
Algumas decisões foram tomadas aqui nesta noite. Talvez aqui, neste prédio que nós chamamos de igreja, onde nós viemos e nos reunimos como igreja, que são pessoas. Talvez alguns de seus filhos aqui decidiram, Senhor, pelo batismo. Ou talvez os seus filhos que estão nos acompanhando. Por favor, Senhor, continue trabalhando no coração e na vida de cada um deles, para que eles passem por essa experiência ou retornem à experiência magnífica que é viver um relacionamento real e genuíno ao teu lado, Senhor, sentir a sua presença a cada dia, falando com a gente, tocando o nosso coração. Vem, Jesus, habita em nós, abençoa essa semana, abençoa cada família aqui representada. Por favor, esteja conosco, Senhor, a todo instante, a todo momento. Nós precisamos de Ti para viver, Senhor, neste mundo cheio de pecado. E essa oração, Senhor, vai assinada no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Querido, querida, muito obrigado por ter aceitado o convite do Espírito Santo para estar aqui na casa de Deus e para assistir essa transmissão através das redes sociais. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, por Jesus. Tenha uma ótima semana e não se esqueça, o nosso próximo culto será na quarta-feira, às 8 horas. Depois teremos sábado, o culto começando, culto divino, às 9:30 da manhã. 9 horas, às 9 horas da manhã, seguido do estudo da Escola Sabatina. Que Deus o abençoe.